Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Hoje irei iniciar a última parte sobre os santos dogmas. Falarei dos dogmas das últimas coisas. Estes dogmas possuem esse nome porque eles falam sobre o fim da vida e o fim dos tempos. Começarei falando sobre os dogmas do fim da vida, que são 4. O primeiro deles é o dogma sobre a morte, que diz o seguinte: a origem da morte, na atual ordem de salvação, é uma consequência primitiva do pecado. Este dogma explica então o que é a morte. A morte foi a consequência gerada pelo pecado original. No início da criação de Deus, a criação era perfeita e a morte não existia. Foi quando o homem caiu e pecou que a morte então passou a existir. Sendo assim, descobrimos que quem criou a morte não foi Deus, mas sim o demônio, pois foi ele que criou o pecado. Ele nos levou a pecar e assim nós passamos a morrer. Todos os pecados levam à morte, tanto a morte do corpo como a morte da alma, pois essa é a natureza do pecado, levar tudo à morte. Em contraponto à morte existe a vida. Sendo assim, o segundo dogma que irei falar é sobre o dogma do paraíso. O dogma do paraíso diz o seguinte: as almas dos justos, que no instante da morte se encontram livres de toda a culpa e de toda a pena dos pecados, entrará no céu. Os dogmas são a palavra de Deus e sempre nos revelam a verdade. E este dogma é a garantia dada por Deus Pai de que os justos serão salvos. Esta é a nossa fé e também é o objetivo final de toda a nossa vida. Ter uma vida justa, livre de toda a culpa e de todas as penas do pecado, para assim ser recebido por Deus no paraíso. É o objetivo de todo cristão. O terceiro dogma é o dogma sobre o purgatório. Este dogma diz o seguinte: as almas dos justos, que no instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas de seus pecados, irão para purgatório. O purgatório é um estado de purificação. A existência do purgatório é algo de extrema importância para todos nós, pois ele revela a verdadeira natureza da bondade e do amor de Deus. Pois como seres imperfeitos, nós não temos a capacidade de ser iguais a Deus. Nenhum ser humano consegue viver a vida inteira sem cometer nenhum erro. E são poucos aqueles que conseguem eliminar as suas faltas ainda em vida, todas elas. Assim, essas pessoas são pessoas extraordinárias, que são exaltadas pela Santa Igreja como sendo os santos canonizados. Sendo assim, o purgatório serve como uma fonte de purificação para todos aqueles que não vivem uma vida extraordinária e quase perfeita, nos permitindo purificar tanto os pecados veniais como também as nossas penas temporais. É um símbolo tanto da bondade quanto da justiça de Deus. A existência do purgatório é muito importante
importante, pois sem ele, cerca de 90% das pessoas ou mais não seriam capazes de alcançar a salvação. Pois, como eu disse, apenas pessoas muito extraordinárias conseguem passar pela nossa vida quase sem pecar e conseguindo o perdão ainda em vida. E o que são pecados veniais e penas temporais? Os pecados veniais são os pecados leves. Já as penas temporais são as consequências dos pecados. O mal causado pelos nossos pecados não desaparece quando nós somos perdoados. Para nos livrarmos completamente da culpa, é necessário corrigir os nossos erros. E para isso é necessária a penitência, tanto a penitência em vida quanto a penitência do purgatório. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo vídeo falarei sobre o quarto dogma do fim da vida. Vou falar sobre o inferno. Tenham um bom dia a todos.